mais. E o melhor, nada de sorteio. São brindes incríveis para você desfrutar junto com sua economia de energia. Aproveite essa oportunidade única de economizar na conta de luz e ainda ganhar prêmios exclusivos. Mega Feirão de Aniversário Segport Soluções. Aproveite enquanto é tempo. Segportsolar.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 28 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar ainda pela Twitch TV, daqui a pouco podcast do programa e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7h06 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição. Vamos às principais informações desta manhã de sexta-feira com o portal folha1.com.br, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação e também, claro, ao vivo aqui com todos os convidados e com toda a bancada nesta manhã de sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom e vai amanhecendo aí com sol nesta sexta, com temperatura agora de 19 graus, a máxima prevista é 29 e a mínima é de 18 graus. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves e Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com Jefferson Manhães, reitor do IFE Campos e prefeitável do PT de Campos a 2024. O Jefferson vem para falar sobre o IFE dos governos Bolsonaro a Lula e a eleição a reitor e diretores dos campi. E ainda, claro, evidentemente, nessa movimentação diferenciada que Campos tem, superaquecida, né? Já para as eleições aí há pouco mais de 15 meses das urnas, vamos falar sobre o PT, que é a eleição a prefeito e vereador, claro, na Campos de 6 de outubro de 2024. Jefferson, já o seu bom dia e daí adiante então a gente começa esse bate-papo aqui no Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo, né? Laboratório Plínio Bacelar. Baixe esse aplicativo e acompanhe todos os resultados, tudo que você precisa saber. No portal folha1.com.br, em destaque, casos de meningite evidenciam baixa imunização em Campos e no estado do Rio. Homem que agredia a mulher há mais de 30 anos é preso pela DEAN. Carro de líder do governo Castro é atingido por tiro na BR-101. Doutor Serginho seguia de carona em outro veículo. O caso aconteceu em Itaboraí. Com Bacelar no União, Tiago Rangel admite chance de ir ao partido. É também assunto sobre essa movimentação do tabuleiro que a gente falou há pouco. O deputado diz que conversas estão em andamento e pode entrar na sigla. Campos inicia a imunização contra a meningite nas escolas. O município registrou 4 casos da doença em menos de um mês. As pessoas não estavam vacinadas. PM apreende fuzil, submetralhadora e granada em São Francisco. Moradores da área central esperam por 6 horas para ter luz novamente. Jovem é detida por suspeita de furto em supermercado em Goitacazes.
Prefeito abre Expo Macaé, que chega com potência do agronegócio. A SIC, CDL e Sindivarejo reivindicam mais guardas para orientar o trânsito. Professores receberão restituição de valores descontados na paralisação e, para fechar, campanha SOS ao Livro Verde avança com mais apoio da sociedade civil. São algumas das manchetes, alguns dos destaques que você vai encontrar agora lá no portal folha1.com.br, atualizado aí a todo instante durante 24 horas. São 7h11 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Jefferson Manhães de Azevedo, reitor do IFE e prefeitável do PT de Campos a 2024. Jefferson, imenso prazer sempre recebê-lo aqui neste programa. Você já é sócio desse programa, nós perdemos uma quantidade de vezes, é claro, é evidente, dada a importância que você tem, né, no cargo de reitor e também a atenção que a gente sempre teve e tem com a questão da educação, da qualidade do ensino público, principalmente. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, Rodrigo, Aluizinho, Beto, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. Eu quero só reafirmar, reitor é minha condição hoje, eu sou professor do IFE e reitor, né, no exercício da função. Prefeitável já é um outro debate, né, e que, naturalmente, isso faz parte de muitos diálogos que se dão, e essa deferência, né, com relação ao meu nome só me traz orgulho, responsabilidade, mas só quero reafirmar aqui que esta segunda parte da carinhosa indicação é algo a ser construído, ser pensado num momento um pouco mais adiante das suas confirmações necessárias e de tantos diálogos também necessários. Mas é um prazer estar aqui e dizer que a Folha, né, sempre esse espaço democrático, que gosta de perceber os fatos e as notícias pelos seus diversos ângulos, e o nosso instituto tem uma relação com a Folha de muito respeito, porque vocês dão visibilidade à ação pública que nós fazemos como educadores. Então, quero aqui, como reitor, já em final de processo, né, meu mandato vai até 5 de abril do próximo ano, e eu já estou contando assim, meu último maio, meu último junho, meu último julho, porque é uma caminhada longa. Eu sou servidor público há 30 anos nessa escola, 4 como estudantes, e desses 24 anos como gestor também. Então, nesses últimos 8 anos, né, nesse tempo, foi sempre um orgulho muito grande representar a nossa instituição, e tanto o IFE quanto a rede federal e este país, esta cidade, me deu muitas oportunidades, e eu tenho que retribuir isso com compromisso de cidadão e, enfim, me colocar à disposição para poder pensar o futuro coletivo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Enfim, pensar o destino coletivo da nossa humanidade, né? Os desafios hoje são muito grandes, complexos, e exigem o compromisso de todos. Essa coisa de nomenclatura, né? Dos campi para campos, pode ser um pulo. Deixa eu conversar e trazer o bom dia aqui do Aloysio Abreu Barbosa, que compõe essa bancada especial nesta sexta-feira. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Jefferson. Obrigado pela presença. Vou estar conversando nesses 2 próximos blocos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta. Taxistas, motorista de aplicativo, professores representados aqui por um professor, por um esposo de uma professora, que é o Cláudio Nogueira, pelo filho de uma professora, que sou eu, e também os pais de alunos, que vão aí, nessa manhã, deixar os filhos na escola e vão nos ouvindo sintonizados na 98.3. Tem uma frase que, se fosse dita por outra pessoa, seria considerada uma frase genial. George W. Bush, o Bush filho. O futuro é algo que veremos amanhã.
Então, o futuro ao qual o Jefferson se referiu na frase do Bush, vamos ver no segundo bloco. O amanhã no segundo bloco, então. Boa. Boa, Luiz. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves e já, Rodrigo, pedindo a você a gentileza de abrir esse bate-papo aí com o Jefferson nesta manhã. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Cláudio, bom dia Luiz, bom dia especial ao Jefferson, Beto, do lado da técnica. Bom dia também a você que acompanha a gente no 98.3, né? Sempre agradecer a companhia de você, a sua companhia não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, onde chega o nosso sinal, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso. Você que está passando também aqui pelas rodovias que cortam o nosso município, sintonizou em 98.3, fica com a gente, né? Porque é sempre uma manhã de muita informação. E, claro, não deixar de dar o meu bom dia também àquelas pessoas que acompanham a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. E lá você pode interagir com esse programa, enviando sua pergunta, né, sua sugestão. Então, estamos abertos aí à sua contribuição. E para começar, o Jefferson, né, na sua introdução, falou sobre a sua relação com o Instituto Federal Fluminense, né, que começa bem antes de se tornar Instituto Federal Fluminense. É uma história de mais de 30 anos, 4 como aluno, né, e depois já integrando lá a equipe do Instituto Federal Fluminense. E viu todos os momentos acontecerem, inclusive a construção de novos campos aqui em Campos e região, né? Hoje o IFE tem de São João da Barra a Itaboraí, né, que é a responsabilidade da reitoria do Jefferson. Mas a gente colocou nesse primeiro bloco falar um pouco sobre essa transição, porque eu acho que a questão do Instituto Federal Fluminense, a estrutura, o que se espera do Instituto Federal Fluminense, parece estar havendo esse resgate agora com a volta, né, do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que tem sido essa transição? Tem sido com um resgate realmente? Houve essa dificuldade mesmo do incentivo à educação, à pesquisa durante os últimos 4 anos? Como é que tem sido essa mudança de chave? Ou seja, voltar às origens? Vocês resistiram a esses 4 anos? Como é que é isso? Bom, Rodrigo, antes de falar sobre isso, eu quero aproveitar e fazer um complemento aqui ao Aloizinho, usando uma melhor referência de presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, se a gente quer um futuro melhor, nós temos que construir, né? Não temos que só assistir esse futuro. Rodrigo, primeiro é dizer que eu estou com muita esperança, com muito entusiasmo, e o governo, apesar do Brasil ter chegado ao ponto que chegou, tudo que nós estamos assistindo, tudo que está sendo revelado, o desmonte da máquina pública, o uso do Estado brasileiro da máquina pública para benefícios pouco republicanos. E é bom lembrar aqui, eu vou citar um exemplo que eu gosto, muito ilustrativo, para que todos entendam o que foi o desfinanciamento da educação pública federal nestes últimos 6 anos. Eu fui diretor do Campus Centro, eleito em 2010. Naquele ano, eu tinha 4,5 milhões de reais para investimento. Investimento é um dinheiro para obras e compra de equipamentos. A educação profissional precisa de equipamentos, minimamente. Eu tinha 4,5 milhões. Foi com ele que nós começamos o Bloco G, que foi o maior prédio, a maior obra de uma única vez na história do nosso instituto, né, que mudou, no bom sentido da palavra, fortaleceu o nosso Campus Centro, um bloco de 8 andares, um grande bloco. Começou com esse valor, naturalmente. Então, eu tinha 4,5 milhões em 2010. Se for reajustado para hoje, isso dá aproximadamente 8,5 milhões. Em 2015... penúltimo ano do governo da presidente Dilma, né, em 2016 ela foi deposta do cargo, nós tínhamos para o Instituto 16 milhões de reais, para o Instituto todo, 16 milhões de reais para obras e equipamentos. Tirando funcionamento, folha de pagamento, isso é uma outra área do recurso público. Você sabe quanto que o governo anterior deixou para esse ano para o nosso instituto? Um instituto com 12 campi, um polo avançado em Cordeiro, um polo de inovação tecnológica, um centro de referência, que nós vamos inaugurar aqui, já deixando essa informação, dia 18 de agosto,
aqui na Arthur Bernardes, e a unidade da reitoria, R$600 mil. Isso é para ter uma ideia do que foi o desmonte da coisa pública nesses últimos anos. A gente discutia não novos cursos, novos públicos, novas possibilidades de atender os arranjos produtivos, culturais, sociais da nossa região, e eu falo das nossas regiões, porque nós estamos hoje em 10 municípios. Nós estávamos discutindo como fechar a conta de alguns campos no final do ano, se tinha dinheiro para pagar energia elétrica, se tinha dinheiro para pagar os nossos colegas terceirizados. Passou a ser essa discussão, se nós tínhamos dinheiro para as refeições dos nossos estudantes, para a capacitação dos nossos servidores. E agora não. Agora eu quero dizer, e aqui em primeira mão, o governo federal vai implantar 100 novas unidades de institutos federais no Brasil já por agora. A meta eram 320, porque a gente quer chegar a 1.000. Mas já decidiu, são 100 novas unidades. E com isso eu vou conseguir, espero, e aí eu vou terminar o meu mandato com a sensação de dever cumprido. A última obra, a última ação que eu assumi enquanto Instituto Federal, reitor, e que nós não conseguimos finalizar, que é a federalização do nosso campus Cordeiro. Porque esse ano, as duas últimas obras, nós vamos conseguir. Nós conseguimos agora com o governo federal R$1.800.000 para poder urbanizar o nosso campus Guarulhos, que faltava fazer essa urbanização. É colocar ali o cercamento, é colocar ali as portarias, uma portaria para o estudante no campus Guarulhos para dar mais segurança para o nosso estudante, é poder dar uma urbanidade, um espaço, uma pequena ciclovia, caminhos, permitindo que a gente tenha uma convivência dialogal ali com a nossa comunidade no entorno. E a obra que nós vamos, R$4 milhões que nós recebemos para fazer o parque acadêmico, o conjunto de laboratórios da área de indústria do nosso campus Cabo Frio, que eram as duas últimas obras paralisadas e que só agora nós vamos conseguir realizar. Nós fizemos muito, não com o orçamento público, na perspectiva que a gente chama de LOA, mas com emendas parlamentares. Se não fossem os parlamentares, esse ano que eu tenho 600 mil para poder fazer as obras, nós conseguimos com os parlamentares mais de 14 milhões de reais. E é por isso que a gente está fazendo ainda muitas coisas, porque nós temos parlamentares da bancada do Rio de Janeiro que são sensíveis com a educação pública. E por isso nós não entramos num processo degradante, de precarização. Mas se tivéssemos mais um ciclo de gestão descompromissado com o fortalecimento da educação pública federal, eu não sei o que aconteceria com o nosso instituto, que dá tanto orgulho para as pessoas. Então eu quero aqui reafirmar que nós tivemos hoje a reposição do nosso orçamento em mais R$9 milhões para o funcionamento da nossa instituição. E eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos nós vamos ter, né, eu fui eleito, eu quero só lembrar, em 2015. Eu assumi em 2016, abril de 2016. Quem era o secretário, o nosso querido secretário de Educação, o professor Marcelo Feres, colega nosso do IFE, o diretor de políticas do Pronatec, com um orçamento de mais de 11 bilhões, é o meu pró-reitor de ensino, nosso pró-reitor de ensino, o professor Carlos Arthur, e o meu diretor executivo hoje, ele era o coordenador de orçamento da secretaria. Então, eu fui eleito em abril e tinha lá amigos, e tenho hoje, naturalmente, vários, a gente vai construindo essas relações, né? Mas só para dizer para vocês que eu me senti muito à vontade, eu fui eleito com essa perspectiva. Um mês e meio depois, a presidente Dilma foi impeachmentada. De lá para cá, foram 7 ministros da educação, 7 secretários de educação profissional e tecnológica. Né? Toda vez que entrava um secretário novo, a gente tinha que convencer, como rede federal, a importância da rede federal, porque as pessoas não conheciam o poder da nossa instituição. Aí passava 3 meses, o cara começava a defender a nossa rede, gostar da rede, trocava de secretário, trocava de ministro. Então foi um tempo muito difícil que nós tivemos. E eu falava o seguinte, olha, eu tenho que ter o direito de pelo menos 1 ano e 3 meses de ter um governo ventos a favor. Então, eu estou agora, por isso eu estou falando com vocês com muito entusiasmo, porque ver de novo
Agora o governo fez uma portaria para contratar mais 5 mil professores. Isso é muito bom para a rede federal, isso traz para a gente. Então a gente vai precisar de mais técnicos administrativos, mais campi, porque aqui nós temos regiões aqui, região de São Francisco, é uma região que merece uma unidade do Instituto Federal Fluminense. Né? Nós temos São Fidélis, é uma região que merece uma unidade do Instituto Federal Fluminense. Tem muitas áreas que nós podemos avançar. E aí eu ficava envergonhado quando o prefeito vinha, o vereador. Eu tenho até aqui em São Francisco, aconteceu no início do mandato, os colegas no início até olharam para mim, assim, acho que esse reitor não está comprometido, né? Lógico, eu estou falando aqui com todo respeito e naturalmente nunca foram desrespeitosos comigo, mas assim, eu imagino, né? Porque foram lá, olha, a gente quer uma unidade aqui em São Francisco. E eu falei, olha, eu preciso dizer a vocês que, infelizmente, não existe nenhuma política de expansão do governo federal. Né? Agora, eu tive com um colega lá, inclusive foi ex-aluno da nossa escola lá de Bom Jesus, hoje é secretário em São Francisco, eu falei para ele, olha, agora nós vamos implantar, né? Ou pelo menos agora nós temos a possibilidade de, junto com essa comunidade, sonhar juntos, mas com uma possibilidade concreta de ter uma unidade. Eu não estou aqui fazendo promessas vãs, eu estou só dizendo que agora a gente pode pensar no nosso território para ter mais IFE, para ter mais educação profissional e tecnológica, para ter mais cursos técnicos, para ter mais cursos superiores, para ter possibilidade de formação dos professores. Eu acho que eu quero olhar para o meu país com muita esperança, com muito entusiasmo. Foi para isso que eu cada vez me convenço que eu não vim... na juventude eu achava que eu ia mudar o mundo. Hoje eu estou... talvez um pouco mais, não vou dizer amadurecido, mas um pouco com a expectativa mais amadurecido, acho que é a palavra. Se eu deixar o mundo melhor do que eu encontrei, eu já vou estar satisfeito. Se eu deixar o IFE melhor do que eu encontrei, tenho certeza que eu, e falo aqui em nome de todos os diretores gerais, de toda a nossa comunidade acadêmica, porque o reitor é o símbolo, né? Mas quem faz o cotidiano são os nossos colegas servidores, nossos estudantes, nossos colegas terceirizados. Então, eu tenho certeza que esses 2 ciclos como reitor, nós entregamos melhor o nosso instituto. Eu, quando fui diretor, durante 6 anos, 2 mandatos também no Campo Centro, também entregamos um campus mais fortalecido à época. E é assim que a gente faz gestão. É sempre fazer um pouco melhor, né? Então, eu estou muito convencido de que eu ainda tenho outros papéis a desempenhar, mas como reitor eu fico muito feliz. Hoje o Instituto Federal Fluminense continua sendo motivo de orgulho, como foi o Cefet, como foi a Escola Técnica. Tem muitos ex-alunos aqui, ex-aluno nosso é ciumento, sabe? Se você fizer alguma coisa, eles puxam a nossa orelha e nós encontramos ele em vários lugares, porque essa escola transforma vidas. Essa escola muda a rota da vida das pessoas. Então... eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz, empenhado junto ao governo brasileiro para a gente reconstruir esse país, reconstruir a educação pública federal, unir esse país. Nós precisamos também despolarizar ainda mais esse país, nós temos que ser agentes de harmonização, né? E eu estou muito convencido e acho que esse é o meu papel como cidadão, como gestor, como educador, porque é assim que eu me reconheço. Era a pergunta da Silvana lá, inclusive isso, né, Luiz? Né? A Silvana está sempre contribuindo com a gente lá no grupo. A Silvana Venâncio, que é jornalista também lá de Bom Jesus, inclusive tinha feito essa pergunta. Professor, o senhor sentiu alguma diferença até que pelo governo Lula e você já respondeu em relação a isso, né, Luiz? Eu também tinha visto, só depois que eu abri o programa que eu fui ver as perguntas do grupo. Peço até desculpas a Silvana por não ter visto antes. Um beijo se estiver nos ouvindo, Silvana. Beijo para você. Lincoln é sempre uma boa referência, né? Mas tem que lembrar que mudou do século XIX para o XX, né? No século XIX eles eram progressistas, aboliram a escravatura. No XX viraram conservadores, mas eles é o mesmo partido republicano. De Lincoln, é o de George W. Bush e é o de Trump. É o mesmo partido. Mudou um pouco do século XIX para o XX, né? Mas enfim, um pouquinho. Os democratas antes eram conservadores, os republicanos eram progressistas. Um pouco, né? E Lincoln foi o primeiro presidente republicano dos Estados Unidos. Primeiro. Marcou muito, né? Não, e é engraçado, né? Eu uso minhas palestras, né? Os republicanos, que são conservadores, usam o vermelho. E os democratas usam o azul, né?
Então, é importante também para as pessoas compreenderem, né, a dinâmica cultural das cores, né? Mas lá também é por conta da bandeira deles, né? Que é listrada de... tem vermelho e tem azul. É uma reprodução um pouco da bandeira da Grã-Bretanha, né? Um pouco diferente. Não, e deixa eu lembrar só uma outra coisa, Luizinho. É bom, não é que no século XIX os homens usavam rosa e as mulheres azul. As mulheres azul porque era o véu de Nossa Senhora. E rosa era o sinal de valentia. Portanto, é só para problematizar né, as questões. Até o início do século XX, o rosa era dos homens. Tanto é que você vai ver os reis, os imperadores, né, usando rosa, tecidos rosa, porque é o sinal de valentia. E o azul é o sinal, a época do manto de Nossa Senhora, e, portanto, o azul era feminino. A gente vai ter a história. No final do Copa 58, Brasil e Suécia, os dois tinham o uniforme amarelo. O Brasil jogou a Copa inteira com o uniforme amarelo. Perde o sorteio, o dono da casa vai jogar de azul. Acho que era Pinto de Carvalho, era o nome do chefe da delegação. E a superstição, o Brasil tinha perdido a Copa de 50 final, chega no ônibus, Pelé, Garrincha, Didi, Newton Santos, já ganhamos a final, vamos jogar de azul, cor do manto de Nossa Senhora. E o Brasil ganhou aquele jogo por 5-2. Mas vamos lá, Jefim, a gente tem a eleição do IFE, vamos falar eleição, né, eleição político-partidária no próximo bloco, tem a eleição do IFE, que deve se dar novembro, né? Mais ou menos. Isso, novembro. Novembro. Tudo indica que é no mês de novembro, de acordo com o nosso Conselho Superior. Porque para ter uma presença maior do corpo discente, né? Dos alunos, né? Porque deixando em dezembro, muitos deles vão para suas casas, isso. Enfim. É mais democrático realmente. E você tem algumas candidaturas postas. O seu cargo, reitor, você não pode mais ser candidato à reeleição. Né? Tem o professor Carlos Arthur, que você citou aqui na sua resposta ao Rodrigo, que é apoiado por você. E a oposição, eu tentei sondar com as fontes do IFE, muita dificuldade em encontrar o candidato da oposição. Que o Carlos Alberto é o atual diretor do Campo Centro, poderia ser um candidato natural, mas ele afirma que não vai ser candidato. E parece que nós temos o Vitor Saraiva, diretor de Cabo Frio, que seria esse candidato da oposição. O Campo Centro, o professor César Boinar, que é apoiado por você, contra a professora Luciana Machado. E no campus Guarulhos, eu vou citar os campos aqui de Campos. Peço desculpas de outros municípios, mas senão vai alongar muito. E com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso, né, Luiz? E com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso. Fatalmente, como a gente fez aqui, toda a eleição a gente vai cobrir, sim, vai ouvir esses candidatos, né? Entrevistas individuais, sem debate. Até adianto isso desde já. E em Campos Guarulhos, a professora Tatiana, que é da situação também, candidata à reeleição, e até o momento não tem ninguém de oposição. Analisa, por favor, como é que você projeta esses 3 pleitos. Bom, Aloysio, todos que estão nos ouvindo e assistindo, primeiro dizer que é uma celebração da democracia. É o momento de diálogo, em que a instituição tem a oportunidade de se reavaliar, de pensar o seu futuro e de apostar nesse futuro. Então, eu quero também registrar aqui que nós tivemos, nos últimos 6 anos, uma possibilidade muito grande de uma intervenção nestes processos. Os institutos federais, diferente das universidades, e hoje as universidades querem, agora no governo Lula, fazer como os institutos federais, nós não temos uma lista tríplice. Nós temos aquele que foi eleito com a consulta, que foi escolhido pela comunidade, vai ser aquele que o presidente vai dar posse. O que o governo anterior queria era que se instalasse uma lista tríplice e, com isso, pelo que nós vimos nas universidades, por metodologia, nunca escolhia ou dificilmente escolhia o primeiro. E isso tem uma mensagem muito clara. A mensagem clara é a seguinte: vocês estão aí, reitor, reitora, por indicação minha como presidente da República. Não foi a comunidade que colocou. Então, este reitor ou esta reitora não deve satisfação a esta comunidade, mas aquele que o indicou. E mais grave no caso nosso: não haveria mais eleição para diretores gerais dos campi. Então, imagine vocês
Nós temos 12 unidades, vamos usar aqui Quissamã pelo carinho que eu tenho com a prefeita e com aquela comunidade, mas que eu tenho com todos os outros, mas dando um exemplo, tinha que usar um. Então, Quissamã, imagina a importância que Quissamã tem, o nosso campus, numa comunidade como Quissamã, e a indicação de um reitor que não foi o escolhido pela comunidade, na hora de indicar um diretor, eu não tenho dúvida alguma de que aí sim o partido ou os partidos iam entrar na escola. Porque hoje, diferente do que se diz, do movimento partido, escola sem partido, porque o nome não corresponde à verdade, porque qualquer professor, qualquer educador, a gente não quer partido da escola. Mas se houvesse essa mudança, eu garanto que partido entraria dentro da escola para indicar, olha, eu quero aquele servidor, eu quero aquela pessoa, porque eu tenho que indicar o diretor de ensino, o diretor de administração, eu tenho que indicar os pró-reitores. Então viram cargos possíveis de ser usados pelos partidos políticos na sua dinâmica. Então, eu quero dizer que nós resistimos, conseguimos não fazer com que o PL que mudava o processo eleitoral acontecesse, e agora, com certeza, os ares democráticos continuarão e mais fortalecidos. Então, eu quero pontuar isso para dizer que, para a gente, eleição é celebração da democracia, é diálogo institucional, e eu fico muito feliz quando as pessoas se colocam nesse processo. Elas estão querendo debater a instituição. Sempre é possível fazer melhor aquilo que nós fazemos. E, portanto, uma oposição que seja colocada de maneira respeitosa na perspectiva de uma crítica, e que pode fazer críticas contundentes, né? Mas a gente não precisa personalizar, como a gente assistiu esse conjunto de envergonhamentos que o nosso país, inclusive na semana passada, essa semana, né? O ex-presidente chama o presidente atual de jumento. Então, assim, é muita baixaria. Então, nós estamos cansados. Eu acho que o Brasil está cansado de ouvir ofensas pessoais. E no Instituto Federal Fluminense, nós temos os processos democráticos que são pedagógicos. O aluno ali com 16, 17 anos, 14, 15 anos, vai votar pela primeira vez na sua vida. Então, é um momento de celebração, é um momento de formação, é um momento pedagógico. Então, nós temos hoje a candidatura do professor Carlos Arthur, que é o nosso pró-reitor de ensino, tem uma trajetória no Ministério da Educação, 3 anos e meio do Ministério da Educação, foi diretor do campus Macaé, foi meu pró-reitor, hoje é o nosso pró-reitor de ensino, uma pessoa hoje que é uma referência nacional, extremamente querido na rede, respeitado, e que eu não tenho dúvida que o governo Lula é o governo que fortaleceu a educação profissional, ampliou a educação profissional e tecnológica, mudou o paradigma dessa educação profissional e tecnológica com a constituição dos institutos federais, e é hora de continuar alargando as possibilidades dos institutos federais. Então, um reitor como o professor Carlos Arthur, eu não tenho dúvida alguma que é uma pessoa que alarga esse processo, e por isso entendemos que ele é aquele que pode representar a nossa gestão, uma gestão que teve muita resiliência junto com essa comunidade, que nós não abaixamos a guarda, defendemos a educação pública, fizemos uma gestão colegiada, como eu posso garantir, a ponto de não haver, se eu sou diretor do maior campus, ou sou seu diretor do campus com o menor número de alunos, não há diferença do ponto de vista do posicionamento, do respeito, da acolhida dos processos, o colégio de dirigentes democrático. Então, eu acho que nós avançamos muito nesse tempo. E hoje eu entendo que o professor Carlos Arthur nos representa, né? E com muito respeito ao professor Vitor Saraiva, que é o diretor de Cabo Frio, também uma pessoa com um conjunto de adjetivos, com um conjunto de atributos, e que a nossa comunidade tem que ter a liberdade de escolher aquela que entende que melhor represente ou que defenda o futuro da nossa instituição. Então, eu acho que isso é um processo democrático, dialogal, e eu vou estar empenhado nesse processo, empenhado por ser servidor, porque no dia 5 de abril meu mandato termina, e
e eu vou exercer a minha função para o qual eu fiz concurso público, porque eu não sou reitor de concurso, né? Hoje eu sou reitor por uma questão conjuntural, mas eu sou servidor público federal, eu sou professor, é para isso que eu fiz o concurso e me compreendo no mundo dessa maneira. Então eu quero que tenha o melhor reitor possível, e neste momento histórico, é bom lembrar, né, que não é uma competição de uma pessoa ou outra, mas aquilo que pode contribuir para o que eu acredito que é o melhor para o futuro da instituição, com todo respeito, neste momento e contexto histórico. Na questão do Campo Centro, o Carlos Moinari, só uma observação, não é César Moinari, eu acho que... Não, eu falei César. Acho que sim, mas... Perdão, foi ato falho, porque eu sou muito amigo, deve ser parente dele, César Moinari. Eu conheço também muito, Desculpa, uma pessoa Carlos, muito querida também. Confundir com gente boa não tem problema, não. O problema é quando confunde a gente com pessoas de reputação pouco republicana e pouco ilibada. Então, o Carlinho Moinari, eu falei para ele, Carlinho, eu retomo as minhas atividades como professor e eu gostaria de ter você como meu diretor. Carlinho Moinari é um cara primeiro muito probo, uma pessoa dialogal, acolhedora, que vai de novo tornar o nosso campus, o campus do Sim, que vai abrir esse campus para a comunidade, né, fazer de novo o protagonismo, né, do Campo Centro aqui nessa região, na perspectiva positiva, da comunidade se sentir à vontade de participar desses processos. Então eu entendo que o professor Carlos Moinari é aquela pessoa que vai representar aquilo que nós entendemos, um Campo Centro fortalecido, integrado ao Instituto, respeitado as suas particularidades, né, mas como aquele que vai ajudar a articular e fortalecer a educação profissional do nosso território. Então, a professora Tatiana é uma professora querida, né, nossa diretora, eu não sei quem é o possível candidato lá, mas eu entendo, né, que a professora Tatiana também, junto com essa comunidade, né, tem um conjunto de adjetivos e acumulou um histórico aí que permite que ela possa disputar esse processo e tem todo o nosso carinho. A professora Tatiane é a atual diretora do campus Guarulhos, que é candidata eleitoral à reeleição, mas você analisou o professor Vitor Saraiva da oposição para reitor, e a professora Luciana Machado? Verdade. E a professora Luciana também é uma pessoa que tem uma trajetória importante na nossa instituição, membro de alguns colegiados, né, com um papel. Ela foi a presidente da comissão eleitoral na vez passada, em tempos difíceis, né? Então exerceu de maneira assim, muito coerente, muito íntegra. A professora Luciana tem também um conjunto de atributos. E assim, o bom é isso, é você ter pessoas que a gente olha e percebe que a instituição não está em risco de ter pessoas que têm outros compromissos que não seja o processo de fortalecimento da educação pública, da integração da nossa escola com a comunidade, com o papel protagonista dos institutos federais, dos nossos campos, com desenvolvimento regional, na perspectiva cultural, social, econômica. Então, todos aqueles que estão atentos e têm esses compromissos, têm que ter todo o nosso respeito. João da Costa Cunha postou aqui uma defesa ao jumento. Depois dá um confere aí, por favor, Luiz. O meu caro Jefferson Manhães, reitor do IFE, é que você tinha citado essa coisa, essa passagem aí do ex-presidente. Lamentável, né? Então, eu vou te dar um desafio aqui, tem um para mim, mas outro pior para você. Vou unir aqui duas perguntas em uma, e o seu desafio é respondê-las em um tempo de uma pergunta só. Nossa. Ou seja, reduz aí. Mas vamos lá. Isso não é o meu forte. Não, mas nós vamos arrumar isso. A primeira que postou foi o William Passos, geógrafo, estatístico, especialista em números e do IBGE. E depois a Guiomar Valdez, que já lhe chama de companheiro, então também professora. Mas eu vou aproveitar, como o assunto é eleição, e a gente está falando da eleição do IFE, a primeira dela e logo a seguir a do William. Olá, companheiro Jefferson, bom dia. Sobre as eleições do IFE, este ano, mesmo aposentada, acompanho a trajetória político-pedagógica da nossa instituição. Percebo que a comunidade não se organiza em sua pluralidade com candidaturas que a represente no pleito eleitoral. Ou seja, poucos candidatos se apresentam
muitas vezes com apenas uma candidatura. Qual a sua opinião sobre essa questão? Tem sentido o que percebo? E aí vem a pergunta do William Passos, que é sobre os frutos, naturalmente, lá da sua gestão e de todo o trabalho da equipe do IFE. Além de formar mão de obra, qual o impacto que o Instituto Federal promove no desenvolvimento de uma região, na sua avaliação? Ou que possibilidades de desenvolvimento passam a surgir uma vez que se tem a instalação de um Instituto Federal num município ou região? Bom, primeiro, a professora Guiomar, uma querida professora de uma trajetória invejável em nossa instituição, com papéis não só como professora, como líder sindical, como uma pessoa que pensou, ajudou a comunidade a pensar diferente, que eu tenho o maior carinho. Disputamos uma eleição representando posições distintas, mas muito respeitosa. Uma eleição que é isso, como a professora Guiomar falou, o bom é sim ter 4, 5 candidatos, que a gente possa ter olhares diferentes. Isso seria muito salutar e eu concordo com a professora. E espero que agora, nos ares mais democráticos, as pessoas se sintam mais à vontade, querendo disputar espaços públicos, projetos institucionais, debater educação, porque educação é isso. Quando a gente acha que a gente chegou no topo de uma montanha da educação, era só uma nuvem, tem mais uma caminhada. Educação é sempre aprimoramento, é processo social, é processo de diálogo, sempre é possível fazer melhor. Quando você tem diferentes olhares, isso facilita as pessoas a poderem escolher. Portanto, eu defendo sempre que um processo eleitoral tenha pluralidade de candidaturas, porque os olhares são muito distintos, né? Então, com a questão do William é uma outra pessoa muito querida, né? Ex-aluno da nossa escola, seja como licenciado na área de geografia, foi aluno nosso também na pós-graduação e se destacou, mestrado, doutorado, fez projetos, estudou em Portugal. Então, assim, quando a gente olha hoje, e é hoje aqui um dos maiores especialistas, junto com a Luizinho aqui, né, na questão de análise dos processos políticos, estatísticos. Então, assim, eu olho isso com um orgulho muito grande como educador e que, de alguma maneira, a gente contribuiu. Portanto, e quero dizer, William, que um campus, ele não só, como você apontou, forma pessoas de qualidade, mas primeiro, ele oportuniza. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso quando eu vou a Cabo Frio, que eu uso esse exemplo, que é um bom exemplo. Quando eu fui estudante aqui na Escola Técnica Federal de Campos, de 40 alunos na minha turma, 3 eram de fora. Um era de São Fidélis e 2, um de Arraial do Cabo, outro de Cabo Frio. Então tinham 2 alunos daquela região dos lagos. A primeira coisa que você poderia fazer, os campistas são mais inteligentes, porque de 40, 37 passaram no processo, o pessoal de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São João da Barra, eles não têm competência, né? Mas, engraçado, instalamos uma unidade em Cabo Frio. Hoje nós temos lá mais de 1.500 estudantes. Qual é a diferença? Não é porque o menino não é inteligente, a menina não é inteligente. É porque o menino, filho do trabalhador, o menino mais pobre, não tem como se locomover diariamente, ou o pai, a mãe, a família manter uma casa aqui para ele poder estudar. Então, a Escola Técnica Federal de Campos era gratuita para quem morava em Campos. Para quem morava em Cabo Frio, em Itapiruna, é proibitivo, né? Então, você chegar com um campus numa comunidade, você aumenta o acesso. Ao invés do jovem procurar a escola, é a escola que procura o jovem. Essa foi a proposta do governo Lula, do governo Dilma, na perspectiva de ampliar a rede. Nós éramos 140 unidades no Brasil, hoje nós somos 670, onde 98% dessas unidades foram construídas pelo governo Lula, dessas novas unidades. Então, isso fez o quê? Fez, por exemplo, aqui nós tínhamos a Escola Técnica de Campos e tinha unidade centralizada de Macaé. Hoje nós temos 12 unidades, nós temos em Quissamã, Cabo Frio, Maricá, Itaboraí, Pádua, Bom Jesus, Itapiruna, São João da Barra. Isso sem contar, né, Jefferson, que onde existiam já as unidades, elas criaram novos cursos, né? Mas muitos. Por exemplo, agora São João da Barra, que já está para ter o curso superior de logística. Né? Quando São João da Barra imaginou ter uma universidade? E vai ter agora. Então, assim, quantas pessoas precisavam? Eu mesmo sou de lá e
né, essa dificuldade de se vir estudar em campus, por mais que São João da Barra fosse perto, hoje a realidade lá, por exemplo, é outra. Né? Hoje lá você tem transporte público para o estudante gratuito, né? Você tem a prefeitura pagando a universidade, na minha época não tinha isso. Então, realmente, vir para cá era muito difícil. Por exemplo, da minha turma na época, vamos supor, ensino fundamental, né, que naquela época era a 8ª série, nós éramos 30, 2 pessoas tiveram a oportunidade de passar e vir estudar no IF. Rodrigo, eu quero, aproveitando, o Campo Centro onde eu estudei, eu fiz curso de mecânica, técnico na área de mecânica. Eram 5 cursos, mecânica, eletro, química, edificações e estradas. Hoje são 40, no Campo Centro, inclusive mestrado e doutorado. Curso de letras, curso de teatro, curso de educação física. Exato. Quem imaginava isso há 20 anos atrás? Então, o governo Lula, o governo Dilma, não só ampliou a rede, mas, como eu falei, ele alargou a compreensão do que é educação profissional e tecnológica. Nós temos agora aqui, em Guarulhos, temos o curso técnico de farmácia, temos o curso técnico de enfermagem, além de tantos outros, mas temos o primeiro curso na área de saúde superior da nossa região, que é o curso superior de enfermagem. Olha que contribuição que nós estamos dando. Meninos e meninas, filhas dos trabalhadores, das famílias mais pobres desse município, que sonhavam em ser médica e enfermeira, ser da área de saúde, e, no máximo, quando conseguiam, muito dificilmente, um curso técnico, um esforço da família. Hoje ela pode fazer um curso público, superior, na área de enfermagem. Olha que grandiosidade que o Instituto hoje, de música. Eu estou citando esses porque falar de mecânica, química, eletromecânica, etc., isso está no senso comum. Eu estou falando naquilo que essa instituição passou a compreender que também é o seu papel. E aí, além de formar essas pessoas e democratizar as oportunidades, a nossa instituição faz pesquisa, faz extensão, dialoga com as comunidades. Nós temos um polo de inovação tecnológica aqui que fortalece, por exemplo, o primeiro projeto do polo foi um reaquecimento de uma olaria aqui em Campos. Né? Na nossa região, a olaria levava 2 dias para aquecer um forno, e com essa tecnologia desenvolvida no polo, foi a primeira. Ela passou a economizar de 30% a 40% da energia, porque um forno já reaquecia o outro. Então, assim, pensar na possibilidade de fortalecimento do tecido cultural, tecido social. Né? Hoje nós temos um trabalho agora, vai fortalecer da educação do campo, nós temos trabalho com os assentados, enfim, eu acho que um campus de um instituto, isso para falar das potencialidades de fortalecimento. Agora, para além disso, você com 40, 50, 60 servidores, 100 servidores, com salários razoáveis, com possibilidade de contratação de insumos daquela região, o professor e o técnico, a professora e a colega técnica vão morar naquela cidade, isso também traz recursos para aquela cidade. Enfim, eu acho que ter uma unidade do Instituto Federal é algo que alarga o horizonte de possibilidades, traz esperança para a juventude, traz esperança para os trabalhadores. Nós vamos agora inaugurar com o presidente Lula, espero agora no mês de agosto, o nosso campus Itaboraí, o campo das energias e da sustentabilidade, onde nós não só vamos pensar no petróleo e gás, mas nós vamos estar definindo o futuro com as energias renováveis. Portanto, é mudança de perspectiva daquele município. Se a gente conversa com a nossa prefeita Fátima, se a gente conversa com aqui, por isso que São Francisco, São Fidélis, a comunidade e os administradores, eles sempre vêm a nós, porque eles sabem que se tiver o Instituto Federal Fluminense lá, aquele horizonte de possibilidades, ele vai mudar. Então, eu quero dizer aqui, se você conversar com um pai, uma mãe, ela sabe que se seus filhos ou sua filha estudar numa unidade nossa, estudar no nosso instituto, ela sabe que vai mudar o horizonte de possibilidade desse aluno, ela tem esperança, tem a certeza que ele vai se colocar num patamar muito melhor do mundo do trabalho. Portanto, os institutos federais são uma força que a comunidade precisa defender e defendeu. Quando teve um movimento Tira a Mão do Meu IFE, na época do governo Temer, que tentou tirar o orçamento nosso, os parlamentares se mobilizaram, isso também no governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, as pessoas têm muito carinho porque sabem que a nossa escola é um patrimônio do Estado brasileiro. É um patrimônio
que faz bem à comunidade. É um patrimônio que nos traz esperança de um mundo melhor. E como é bom fazer parte desse projeto. Chefe, a gente vai virar já para o próximo bloco, mas porque quando se fala em eleição do IFE, e aí o fato de você hoje ser prefeitável, e por mais que você fale que isso é uma questão de conjuntura de futuro, mas não é difícil de imaginar que novas candidaturas possam surgir numa possibilidade de enfraquecer hoje a sua candidatura dentro do IFE, porque isso seria favorável, ou seja, enfraquecendo você hoje dentro do IFE, te enfraqueceria também como um possível prefeitável em 2024. Você está preparado para isso? Aí você responde no segundo bloco. Eu só queria também, para encerrar esse bloco, falar que eu fiz a menção ao chefe da delegação brasileira 58, falei Pinto de Carvalho, peço desculpa para o professor Carlos Boinar, por ter chamado de César, que é meu colega, amigo de infância, Paulo Machado de Carvalho, o chefe da delegação que... Azul. O azul. Né? E talvez a gente seja campeão mundial 58 por conta desse impacto psicológico. Que ninguém gostava de usar a camisa azul. Tinha um problema com acho que foi da Não, porque até 54 a cor do uniforme brasileiro era branca. Depois que passou a ser amarelo. O segundo uniforme, né? Não tinha amarelo, era branco. Não existia amarelo. A final da Copa 50, que é preto e branco, mas o Brasil joga de branco. Mas branco deu ruim, não deu? Perdemos a final da Copa 50. E só para corroborar o que o Gerson falou, o impacto que o IFE causa no tecido social, a gente tem que lembrar que aquele movimento Ocupa TB, que ocupou o Teatro de Bolso, que vinha 3 anos fechado no final do segundo governo Rosinha, ele era encabeçado por figuras proeminentes da cultura de Campos há muito tempo, o Ive, né? Adriana Medeiros, mas o grosso daquele movimento foi de estudantes do então recém-criado curso de teatro do IFE. Então, como ele é importante para as mudanças sociais, né, em cada comunidade. Ele não se daria se não fosse, talvez, o curso de licenciatura em teatro do IFE. Esse pertencimento, né? Sim. Muito bacana mesmo. Bom, são 7h57, vou pedir licença aí aos senhores, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência, Jefferson. Aí virando a chave. Tem a pergunta do Rodrigo, claro, né? Vamos falar sobre a eleição do IFE ainda, mas já virando essa chave aí para fora dos campi que você é responsável hoje como reitor do IFE. Bom, então, pausa rápida aqui no Folha no Ar. Dentro de instantes, estaremos de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consulta